Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Hoje a gente vai meditar, né? Algo que, tipo, é muito fundamental, né? Eu falo isso para mim mesmo, né? Que é o tema de hoje, dia 29 de maio, volume 1, 14 de setembro de 1899. 1899, o valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que lhe podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. E continuava. E continuava Jesus: Queres tu estar cheias de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes devo ocasião, em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira, ou seja, outro objetivo, senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar com aquela cruz que ainda não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que tu levaste até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu, para mostrá-la a toda a corte celestial como um penhor do seu amor. E outra maior farei descer do céu, para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vidas. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abri-se o céu, e dele desceu o evangelista João, e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado, a rainha mãe e muitos anjos. Quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mãe rainha me assistia, os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava-se tal alegria e alegria ao crucificar-me. E só por dessa alegria Jesus não teria sofrido a cruz, mas outras pessoas ainda. Mas outras penas ainda. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim, ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos.
porque meu divino esposo a todos fez partícipe dos bens dos meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem trespassadas as mãos e os pés com pregos? Mas especialmente nos pés, era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminavam de me crucificar, eu me sentia nadando no mar das penas e das dores. A mãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça, quero que ele compartilhe todas as suas penas, não fique mais que lhe atravesse o coração com a lança e renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me traspassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densas e deram na mão da Santíssima Virgem, e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim! De dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tantas forças das dores que Jesus todo esse dia não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza, minha humanidade, né? E desfazia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando, né? Me distraindo com seus cânticos e agradecendo afetuosamente por meu sofrimento, as havia libertado daquelas penas. Então, o que que eu pessoalmente aprendi aqui, né? É o valor da cruz. A cruz, ela é muito boa porque ela te dá, pelo que eu tenho vivido, né? A humildade, né? Você só vai se tornar humilde se você é humilhado pela cruz. Entende o que eu estou te falando? E eu creio que a humildade é a base de tudo, entende? Para você viver nesses ensinamentos. Então, o que que eu quero, mais ou menos assim, que a gente quer falar com isso, né? Por exemplo, posso falar do que eu tenho vivido, né? Que é você estar 100% disponível para Jesus, fazer o que, que Jesus quiser, né? O que for da divina vontade com você. O que que significa? Que Deus é que altera a sua vida, tá entendendo? É Deus é que exalta e Deus é que abaixa, tá entendendo? Deus que glorifica e Deus que humilha. Então, por exemplo, se eu estou vivendo um estado de desordem e tal, porque você quer, tipo assim, ordenar a sua vida, entende? É por um interesse pessoal seu, como Jesus mesmo falou aqui, né? Homens que são ávidos por dinheiro e tal, né? Então, tem que fazer essa pergunta, assim, muito sincera com você. É porque você quer se sentir digno ou coisa do tipo? Não é a resposta correta, né? Senão é uma resposta apenas meramente humana, né? E não deixa de ser uma resposta de querer, tipo assim, fugir da cruz, né? É Deus que transforma a sua vida, como a gente falou. É Deus que exalta, tem até nos provérbios isso, né? Essa passagem, esse ensinamento. E é Deus que abaixa. Então, o que eu quero falar com isso, assim, o que eu tenho vivenciado é isso, né? Deus que exalta e Deus que abaixa, né? Mas eu vivo, tipo, sei lá, cruzes de humilhação emocional, humilhação, coisa, né? Sentimentos interiores, né? Aquilo que foi falado, né? Faz parte, se não é amargo, né? Você não. Como é que é o nome daquilo? Se não é algo que é amargo, não é uma cruz, né? Tá entendendo? Mas é aquilo, você aprende a se resignificar na cruz, né? Você aprende a aceitar a cruz, né? E vivendo com ela. É claro que você não vai se acostumar a esse estado de, sei lá, qualquer desordem que tenha, né? Por exemplo, sei lá, né? Às vezes é tipo uma privação que você sofre, né? Porque quando a gente está na cruz, a gente está tomando uma parte que Jesus tomou das suas pernas, né? Meio que pagando, assim. Eu não gosto de falar muito assim porque dá uma coisa meio, tipo, muito assim, fria, né? De pagar coisas e tal. Mas é assim que a gente, pelo menos assim, a gente entende mais, né? É você tá sendo um alívio para Jesus, não tá sendo mais aquele espinho na carne, entende? Então, quando você aceita o seu dia a dia do jeito que é, por mais que você esteja em uma certa desordem, tá entendendo? Esteja em desordem, né? E você passa até mesmo por humilhações, né? Humilhações geralmente são humilhações assim emocionais, né? Assim, tá entendendo? Nesse sentido, você aceita e bola pra frente, né? É bola pra frente. É Deus que vai alterando o seu estado de vida. É claro que se Jesus assim dá circunstâncias, você faz aquilo que você consegue fazer, né? Sem obsessão também, né? Mas o que eu aprendi é isso, é Deus que altera o seu estado de vida, tá entendendo? Então não é para ter uma, tipo assim, uma esperança carnal, né? Tipo assim,
aquilo que a gente até viu, né? Por exemplo, por exemplo, até citar um exemplo meu, porque você quer conseguir um emprego, Rafael, porque você quer se sentir digno, você quer ter um salário para você mesmo e tal, coisa do tipo, ou é pelos interesses de Jesus, entende? Então você tem que ter essa consciência, né? Então é Deus que altera o seu estado de vida, né? A divina vontade que vai movendo as coisas, tá entendendo? E você não foi com aquela esperança, tipo assim, humana que eu tava até tendo. Ah, agora eu vou ter meu próprio emprego, vou me sentir digno, né? As pessoas vão me respeitar mais e tal, né? Não é nesse sentido, né? É no sentido de, tipo assim, que é uma nova fase, sei lá, né? Assim, você tem que ver que é Deus que altera o seu estado de vida. E vivendo assim, né, tipo assim, sem querer melhorar a sua vida no que tá faltando, porque todo mundo vai ter uma cruz, né? Pessoas vão ter, às vezes, cruzes de saúde, cruzes físicas, né? Outras pessoas vão ter cruzes financeiras, né? Tipo assim, de não passar por dificuldades, né? Outras pessoas vão ter cruzes emocionais de humilhação, né? De você ser uma pessoa muitas vezes solitária, né? Coisa do tipo, né? Outras pessoas vão ter, tá entendendo? Várias cruzes de humilhação, assim, emocional, né? Coisa do tipo, né? Pelo menos acho que eu já vi mais, assim, mais contato, né? E nesse sentido você aceita, você não quer, tipo assim, você não procura mais melhorar a sua vida naquilo que tá faltando, tá entendendo? Para você ser feliz aqui, humanamente falando, tá entendendo? Você deixa que Deus é que vai trazendo as coisas, que Deus que vai regulando também, né? Tá entendendo? É Deus que vai modificando as coisas. Eu acho que tem muito a ver com aquele ensinamento também, né? De você procurar o último lugar, né? Na festa lá do aniversário que Jesus falou, né? A festa de casamento, né? Que quando você chegar, você procura sempre o último lugar, para que o próprio anfitrião, né? Que é Deus mesmo, né? Te assente num lugar mais perto, tá entendendo? Você não vai e tenta pegar o lugar mais perto por você mesmo, entendeu? Deixa para que o anfitrião não te rebaixe, né? Com a sua soberba presunção, né? Tá entendendo? Deixa que Deus é que te coloca no lugar que ele quer colocar, tá entendendo? Se é para continuar você ficando lá, ou então se é para você, tipo, subir mais níveis assim na cadeira, né? Ficar mais perto, é Deus que vai te colocando, tá entendendo? Isso serve para muitas coisas, né? Por exemplo, até mesmo aqui no entendimento, né? Claro que a gente vai procurando, mas procurando dentro da nossa, assim, de aceitar a nossa limitação, mas a gente não para nisso, né? A gente tenta estudar mais, entender mais também e vivenciar mais também, né? Que é muita coisa a gente aprende na prática, né? Como eu aprendi hoje, a não ter uma fé presunçosa, entende? Nesse sentido, né? É deixar que Deus que vai alterando a sua vida, né? Aquilo que a gente aprendeu até no outro trecho, né? Que acho que foi de anteontem, que Deus jamais vai fazer sua vontade humana, entende? É Deus que vai tentando a vontade de Deus que vai ser imperante, né? Na sua vida, entende? Então é isso que eu aprendi, né? A, a viver um dia de cada vez sem ter imaginações, fantasias ou nada do tipo, né? Viver aquele ato que está sendo praticado, né? Sem ficar, tipo, com a cabeça pensando em outra coisa, tá entendendo? Viver o máximo daquele ato, né? E queimar todo e qualquer uso de imaginação, né? Porque a nossa imaginação é uma. Eu acho que ela é muito, né? Usada pela vontade humana, né? Para você. Às vezes você fica imaginando coisas e você tá se drogando com o seu eu, né? E tomando seu próprio anestésico para sua cruz, tá entendendo? Por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que é muito solitária, né? E às vezes eu ficava, né, quando não estava com muito entendimento, com tentações de imaginar conversando com as pessoas, num grupinho e tal, né? Uma coisa do tipo, tá entendendo? Isso já tipo assim, quando eu tava querendo fazer isso, né? Isso já é tipo eu mesmo me anestesiando com a minha vontade humana contra a cruz que Jesus está me dando, que é essa privação essa parte mais de acolhida humana, tá entendendo? Que não deixa de ser uma privação, né? A cruz é uma privação, né? E hoje em dia eu aprendi mais a amar a realidade como ela se apresenta, tá entendendo? Nesse sentido assim, né? Eu não vou falar que você vai amar, né? Porque, tipo assim, mas você vai aprender a aceitar, tá entendendo? E é vivendo um dia de cada vez, essa é a sua realidade, né? E fazer companhia para Jesus também, né? Ofertando esse.
esse momento de cruz e estudando mais ensinamentos, né, para você começar a planta, né, germinar, né, você parar de ficar olhando para si mesmo e olhar também para circunstâncias maiores e tal. Mas a gente sabe que isso também é no tempo de Deus, né? Aí a gente vê, né? A gente oferta também a nossa pequenez de entendimento, né? Porque muita coisa você tem que viver, né, na sua vida, né? A divina vontade que traz, né? Não sei se adianta muito você ficar. Não, claro, é sempre bom, né? Você estudar, óbvio, tem interesse sim em estudar, né? Mas muita coisa você precisa vivenciar, né? Até para ter uma reparação também, né? Tá entendendo? Por exemplo, quantas pessoas passam por um momento de solidão e vão para a internet, ou, como eu falei, né? Usam até da sua própria imaginação para tentar superar aquele momento, né? Ser o seu próprio remédio, não é assim, é para Jesus quer que você viva e sinta esse momento, entende? No meu caso, no meu exemplo, cada um tem o seu próprio exemplo, né? Entende? E é isso que eu aprendi. Então a gente não tem assim garantia, tipo assim, tipo assim, como eu posso te falar, a gente não sabe o dia de amanhã, entende? Ah, mas você não tá negando a fé, as promessas. Se a gente guarda no coração, né? Deixa, como a gente falou, deixa que Deus é que modifica a sua vida. Tá entendendo? Deus é que modifica a sua vida. Você vive um dia de cada vez. O seu dia de hoje já é uma eternidade, né? Ah, mas tipo assim, Jesus te prometeu coisas, te prometeu, você não vai ter a fé, né? Que a fé tem a promessa e tal. Aquilo que a gente falou, você guarda no coração, mas vive um dia de cada vez, né? É o que eu tô começando a entender, né? Tipo assim, você não tenta alterar a sua realidade, entende? Se você tá querendo alterar a sua realidade, você tá usando a sua inteligência, memória e vontades humanas, entende? Para construir, né, a seu próprio ideal de felicidade humana aqui na Terra, que é totalmente diferente, né, da vontade de Deus, né? Muitas vezes é totalmente diferente na essência, né? Tá entendendo? Então deixa que Deus que vai alterando a sua vida e você vai aceitando um dia de cada vez e tal, né? Tá entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que pode até ser meio bobo, né? Mas é só, tipo assim, algo mais factível, assim, né? Para entender mais. Por exemplo, no futebol, onde eu vou lá e pratico, as pessoas me chamam de Rafinha ou de Rafuxa. Poxa, eu sou um homem de 32 anos, sabe? Eu não sou um adolescente de 16, 14 anos. Tá entendendo? Eu me sinto assim mal com isso, né? Mas eu aceito que é a minha realidade, tá entendendo? E tá entendendo? É só um exemplo. Outro exemplo, eu tô lá no iniciante desde agosto de 2023. E agora é maio, né? Final de maio de 2024. Eu já queria estar, por exemplo, mais evoluído e tal, mas é a minha realidade. Porque, tá entendendo? Que não é o tempo de Deus ainda, tá entendendo? Se você que quiser ser evoluído agora, né? Ou querer ser respeitado, o pessoal me chamar de Rafael, né? Tá entendendo? Então me chamar de Rafão, né? Coisa do tipo. Porque você quer que essas pessoas te chamem? Porque você quer o respeito humano delas, ou coisa do tipo? Tá entendendo? Então, não, é algo que machuca muitas vezes, porque é uma cruz, né, uma humilhação, mas você tem que aprender a aceitar. É uma coisa assim menor, não vou dizer que é algo menor, né? Mas é algo que é assim, tá entendendo? É algo que vai te purificando, né? Vai te deixando mais humilde, porque te humilha, né? Deixando mais humilde para você ter consciência de que você, tipo, é Deus que vai modificar a sua vida, entende? Não é você que vai modificar a sua vida. E não são as outras pessoas que vão modificar a sua vida também, né? As outras pessoas são canais, né? Tá entendendo? A realidade que a gente vive no mundo, né? De conviver com as pessoas e tal, de existir nesse mundo, né? São canais. Que é Deus que vai se apresentando nesses canais, né? Então, eu sei que tá um pouco assim difícil de entender, mas eu tô tentando, tipo, juntar as ideias, né? Se eu posso resumir esse trecho, porque, tipo, a gente não passa por uma crucificação mística aqui, que nem a Luísa passou, né? Mas, se eu posso resumir esse trecho, é você aproveitar a cruz que você está tendo, né? É um momento de humildade, de autocontrole também, né? De discernimento, de purificar a sua vontade, as suas emoções, né? Sabendo que Deus é quem é tudo é Deus, né? Tentando quem modifica a sua realidade é Deus. E você aceitar a realidade como ela é. E isso já vai, tipo, digamos assim, como eu posso te dizer, domesticando
a sua vontade humana, tá entendendo? De querer ser feliz com a sua própria vontade, com seus próprios padrões, desejos e inteligência e tal, tá entendendo? E você começa a aceitar, né? Começa aceitando e tal, e você vai sentindo essa felicidade, porque por mais que você esteja numa situação assim, humanamente, né? Você sabe que está nas mãos de Deus, entende? Então, nesse processo, né, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Você começa a se desligando do planeta Terra, entende? Do nível de felicidade que o planeta Terra ensina pra gente para viver só para Jesus, entende? Nos ensinamentos e tal. E você começa a reparar, você começa a ter noção que quando você está vendo a cruz, né, todas as pessoas no planeta Terra vivem cruzes, né? Mas com esse conhecimento você está começando a reparar porque justamente você está cooperando com a cruz quando você se resigna à sua realidade, né? E as privações que você tem na sua realidade, entende? Então você, tipo assim, você ao se resignar e ao cooperar, né, com esse autodomínio, né? Tá entendendo? Tipo, eu aceito essa privação no meu exemplo. Essa privação que eu tenho de que eu sou, tipo assim, não tenho uma acolhida, né? Um amor humano nesse sentido assim, né? De me sentir, tipo assim, pessoas sorrindo e tal, me abraçando e tal. São poucos esses momentos, né? Tá entendendo? Assim, né? Então eu aceito e tal, e nesse instante que você está aceitando, você está reparando, sei lá, inúmeras pessoas, né? Geralmente são jovens, né? Que também passam por isso e buscam alguma coisa na droga, ou então, e até mesmo drogas lícitas, né? Como, sei lá, videogame, internet e tal, coisa do tipo, tá entendendo? Você está reparando outras pessoas também que estão passando por isso, se revoltam e buscam o seu próprio remédio, né? Da sua humanidade, tá entendendo? E você você passa por isso e tal, e você começa a se resignar, né? Tá entendendo? É nesse sentido aí, né? Entende? Então, é isso que eu tenho entendido, né? E ao se resignar, você, como Jesus está levando e as penas são por causa das almas, né? Das suas próprias vontades das pessoas, né? Você é aquele pontinho de branco que não está mais sendo, digamos assim, uma dor para Jesus, porque você está aceitando passar pela cruz, pelo processo de domesticação, porque é isso que acontece, assim, da sua vontade, tá entendendo? Você está sendo, tipo assim, treinado, educado, melhor dizendo, né? Na sua vontade humana, tá entendendo? Não vou falar domesticação porque é muito pesado, né? É uma palavra muito, assim, uma energia muito negativa, mas vou falar que sim, que você está sendo educado, né? Tá entendendo? A ver que você vive só na terra por Deus, tá entendendo? E a felicidade é Deus quem traz, tá entendendo? Não é o inimigo que tá sabotando a sua realidade, nada a ver. É Deus que não quer que você tenha aquele prazer, esse tipo de prazer que você quer naquele momento, tá entendendo? Esse tipo de felicidade naquele momento. E simples assim, você aceita, se resigna e bola pra frente, né? Tá entendendo? É Deus tipo assim, altera a sua realidade, tá entendendo? Tanto para o mais quanto para o menos, assim, mas esse é um dos primeiros passos. Aí o segundo passo é quando você começa a ofertar, né? E isso junto para que Jesus passa, né? Por exemplo, como eu falei no meu exemplo, né? Eu passo por uma solidão muito grande. E Jesus não passa uma solidão também no coração das pessoas? Então, você começa a ofertar, você sente através da sua pequenez, da cruz, que a nossa cruz é pequena, né? Claro, comparada à cruz de Jesus, né? Só que ela tem como base, né? Poxa, eu consigo entender o que você está pensando porque eu passo por algo parecido, tá entendendo? Ainda que seja infinitamente menor, né? E aí você começa a se interessar mais, né? Isso junto, né? Claro, meditando os escritos, né? Aí eu acho que é assim que começa esse processo de você parar de lamber as suas feridas, digamos assim, né? De ficar se importando consigo mesmo, assim, nos seus sentimentos interiores e tal, né? E você começa a ficar com Deus, assim, com legitimidade, tá entendendo? Porque, tá entendendo, assim, não por uma obediência, assim, não tem que estudar o livro do céu e tal, né, para aprender e tal, né, por interesse próprio, mas porque você quer realmente, digamos assim, aliviar, né, a dor de Jesus, porque você sente isso também, tá entendendo? Você tá sentindo isso também, né? E é assim que vai acontecendo, né? Então, pelo que eu entendi é isso, né? Então, é isso aí, né? E é assim que você vai ver a vida aqui na Terra por Deus, né? Que tendo esse conhecimento,
E vendo assim, eu creio que com certeza, né, tá muito assim, muito superficial esse entendimento que eu tô tendo da cruz, mas é o que eu tô vivendo até então, né? Tá entendendo? É o que eu tô vivendo até então, né? Eu não tenho muita autoridade assim para falar conhecimentos além disso. Claro, eu posso até falar ouvindo a partilha de outras pessoas e tal, né? Mas vai ser algo só teórico, né? Porque eu percebi, assim, vivendo nesses últimos meses, principalmente, né? Que com Jesus as coisas têm que ser muito, assim, sinceras, tá entendendo? Tem que ter muita, assim, naturalidade, tem que ter muita, assim, coisa sincera, né? Tá entendendo? Então, eu poderia falar mais coisas que eu aprendi, sim, vendo partilha das outras pessoas, vendo formações e tal, né? Mas não seria do coração, entende? Porque eu ainda não vivi. O que eu posso falar é da cruz que eu tenho vivido hoje em dia, né? Que é de uma humilhação, por uma certa desordem que eu vivo na minha vida. E também dessa coisa das pessoas não te levarem a sério, então nem olharem muito para sua cara, como eu falei, né? No exemplo, pegando assim como um exemplo apenas na situação lá no futebol, é só um exemplo, e claro, existem outras situações também, né? E que a coisa é uma privação, né? Que você está passando, tá entendendo? De algo que você tá passando aqui na Terra justamente para fazer companhia, né? Entender na carne, né? A gente só sente quando a gente sente na carne, né? Sente na pele, né? Como o pessoal fala, né? O que Jesus passa, tá entendendo? E assim você tem mais também, né? Mais moral para reparação, né? Não tem como você, tipo, tá vivendo uma vida super feliz, dando tudo certo, e você vai. Como é que você vai se compadecer das dores de Jesus? Porque inúmeras pessoas estão em pecado, né? E Jesus fica sendo solenemente ignorado por elas. Não, você tem que ter passado pelo momento de cruz, de solidão mesmo, tá entendendo? Para você poder, tipo assim, entender, né? E também ter humildade, né, nessas emoções, né, pra você ver que é Deus que vive em você, né, tipo assim, tá entendendo? Que, tipo, Jesus não vai ser uma fada madrinha para endireitar a sua vida, tá entendendo? Para fazer a sua vontade, né? Muito pelo contrário, né? Você que tá aqui para ser esse sirineu que vai ajudar Jesus nos interesses de Jesus, tá entendendo? Então você vive assim e você começa a se interessar mais pelos conhecimentos, pelas luzes, né? E com o tempo você vai superando, eu creio que é assim, né? Você vai superando as cruzes, você vai ganhando imunidade a elas, assim, em certas partes, não sei, né? Tá entendendo? E vem, obviamente, novas cruzes, né? Vem novas cruzes, como foi esse trecho, né? A Luísa, no trecho passado, ela estava sendo crucificada, e quando ela era crucificada, tipo assim, a arte da cruz estava pequena, porque a alma dela foi dilatada, então ela superou essa cruz, aí veio outra cruz, até chegar nesse trecho aqui, né? Tá entendendo? E sem falar do bem que acontece, né? Todo o céu tá com Luísa, várias almas do purgatório saíram, alguns pecadores até se converteram, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Que faz parte, né? Saber ofertar a, sei lá, as decepções, assim, as coisas que acontecem, né? Mas também eu acho que não é para ter esse sentimento de derrotista, de vitimismo, né? Porque senão você, aquele ímpeto que a gente tem, que o humano tem, né, de querer ser feliz na Terra, pode se transformar num vitimismo, né? Aquela coisa, trocar um vício pelo outro, né? Não é assim também, né? Você acha, é assim mesmo, você é uma pessoa sofrida, fica com autocomiseração, né? Pessoa que fica se consolando, né? Tá entendendo? Não é assim também, né? É você aceitar o seu o dia de cada vez, né? Você sente também, né? Eu creio que você nunca vai, tipo assim, que para ser cruz você tem que sentir a dor, né? Mas não vai ser um. Aí eu tô tentando me explicar aqui com toda humildade, cara, assim, do fundo do coração, mas tipo assim, não é, tipo assim, é uma dor que você vai sentir, mas você, tipo assim, não pode deixar ela te consumir, entende? Porque se ela te consumir, você vai ficar com autocomiseração, tá entendendo? Por exemplo, no meu exemplo, eu não sou amado por ninguém. Aí eu vou começar a assumir esse personagem, até que a vontade humana faz isso, né? Então eu sou assim mesmo, eu sou vitimismo, né? Aí você fica lá lambendo as suas feridas, tá entendendo? Então você trocou um vício, né, pelo outro, tá entendendo? Não é assim. Você vai sentir sim essa dor, mas você não pode, tem que lutar contra ela no sentido de não deixar ela te dominar a sua mente, né? Não é lutar contra ela para você não sentir ela. Precisa sentir para ser cruz, mas não a ponto de deixar ela dominar a sua mente, né? É tipo você ir vivendo a sua vida e meio que ignorando ela, né?
você vai sentir, mas não vai dar bola, né? Não vai deixar sua inteligência contemplar essa dor, tá entendendo? É isso que eu quero mais ou menos falar. Se eu tô conseguindo mais ou menos dizer, entende? Então, no meu exemplo, eu vivo uma pessoa de maneira solitária, né? Eu sinto sim essa solidão, isso faz parte, é a cruz, mas eu não vou deixar isso dominar minha inteligência, no sentido de começar a criar pensamentos de imaginações e tal, né? Tá entendendo? De estar com pessoas e coisas do tipo, tá entendendo? Não vou deixar isso entrar, ou então com relacionamento e tal, né? Eu não vou deixar essas coisas dominarem a minha mente, tá entendendo? Você sente sim na pele, mas você não deixa isso te dominar, entende? Você continua fazendo essas coisas e tal, né? Sabe que é Deus que altera a sua realidade, tá entendendo? Então, para os interesses de Deus, né? E vive um dia de cada vez e estuda aqui os escritos, né? Faz seu estudo particular também, né? E aprende com a realidade, né? Com as circunstâncias que vão, tipo, trazer, né? Esse conhecimento, assim, porque você vai sentir na pele, né? Por exemplo, hoje eu aprendi muito sobre o que, sobre esse ensinamento, né? Eu tô falando aqui até mais com propriedade, né? Porque eu vivi isso hoje, né? Que Deus é que altera a sua realidade. Não é para você ter uma fé presunçosa, tá entendendo? Então é para você ficar e aprender, né? Tipo assim, a conviver, né? Aceitar a realidade que você vive, tá entendendo? Eu não tô falando que você vai amá-la, porque muitas vezes está em desordem, mas você vai aceitá-la, assim, né? E Deus que vai transformando ela, tá entendendo? Nesse sentido, né? Entende? Então, eu mais ou menos assim que e é no tempo de Deus, com a vontade de Deus, com o querer divino, entende? Não é com o seu tempo, com a sua vontade humana e com o seu querer humano, tá entendendo? Com as suas emoções humanas, entende? É Deus que traz, vai fazendo as coisas no tempo de Deus, entende? E assim você vai domesticando mais, né? Educando mais as suas emoções, tá entendendo? Para você aceitar mais a sua realidade, entende? As realidades que Deus vai trazendo na sua vida, né? Tá entendendo? Então, mais ou menos assim, né? Que eu entendi, né? E isso me ensinou muito a viver um dia de cada vez, né? E a viver um ato de cada vez, né? Tá entendendo? Então, não se preocupar mais com as coisas, né? Porque o seu único consolo se torna assim, né? O seu único consolo, seu refúgio, né? Refúgio é que você vai estar sempre nas mãos de Deus, tá entendendo? Na vontade querida de Deus, mesmo que venham cruzes, né? Tá entendendo? Assim, de que vão, tipo, como a gente falou, né? Desmontam muitas vezes o seu emocional, o seu psicológico e tal, né? Mas mesmo assim você tá na vontade querida de Deus. Esse é o seu único consolo aqui na terra, tá entendendo? Né? Tipo assim, eu quero que Jesus ordene a minha vida porque agora eu vou poder ter um salário, eu vou poder ter dignidade e tal. Não é nesse sentido, né? As coisas acontecem no tempo de Deus com o querer divino, né? Então você aceita a sua realidade e vai vivendo assim, né? Tá entendendo? É Deus que altera a sua realidade, não é você que vai alterar ela com sua racionalidade, né? Com seu querer humano. E acho que é assim que acontece, né? E assim você se torna uma pessoa mais paciente, mais assim, humilde também, né? Mais paciente, mais humilde, vai se espiritualizando mais, né? Porque a humildade também traz o autocontrole, o autodomínio, né? Que são as virtudes humanas, né? Que precisam ser vividas em Deus para poder serem base para as virtudes cardeais, entende? Tá entendendo assim, né? Como a gente falou, né? Não tem como você viver a fé, esperança e caridade sem ser uma pessoa humilde, né? Para ser humilde você precisa, que é uma virtude cardeal humana, você precisa passar pela cruz, né? De saber que a felicidade é Deus quem traz. E se você não está passando por um momento de felicidade humana, assim, né? Glória a Deus, é vontade de Deus, é vontade querida de Deus, tá entendendo? Então você aceita, oferta isso e vai vivendo, vai aceitando tal, né? Tá entendendo? Melhor que você passar por um momento assim, né? De ir aprendendo com a cruz, né? E convivendo com ela do que você tá, tipo, sei lá.
Que nem, assim, não tô querendo julgar ninguém, né? Mas, tipo assim, que nem essas pessoas que vão, sei lá, pro Rock in Rio, né? Pessoas que querem, assim, como exemplo, né? Pessoas que passam por uma cruz e, tipo assim, procuram uma coisa, tipo um remédio, né? Tipo uma alternativa para superar a cruz, né? Aquelas pessoas estão com uma felicidade, estão, mas elas estão com uma felicidade sem Deus, né? É melhor você passar por uma rotina assim mesmo e tal, né? Com Deus do que passar por um mundo de glamour, só que sem Deus, tá entendendo? E é isso que eu te falei, que eu sou o único refúgio e consolo é porque você está nas mãos de Deus, né? Literalmente, você está na vontade querida de Deus. Aí daí a gente já pode, quando você vai ganhando essa maturidade, né, esse conhecimento espiritual, você consegue conectar com um trecho, acho que de ontem, né? Que fala das rodas, né? Que para o filho da divina vontade, né, para a pessoa que é espiritualizada em Deus, a única coisa que importa é que ela está na roda gigante, roda principal, né, que é a vontade de Deus. As outras rodas secundárias, que é como é que a vida dela vai se desenvolver, né, como é que a vida dela vai estar ou está agora, né, o que que vai acontecer ou deixar de acontecer, isso não importa. Importa que ela está na roda principal, que é estar na vontade querida de Deus, entende? Mesmo estando com cruzes e tal, né, tentando entender cruzes é, que mexem com a pessoa, porque é a purificação, né, isso também importa que você está nessa vontade querida, né, nessa roda principal, né, as rodas secundárias é Deus que vai fazer mexer, né, tá entendendo? Que é como vai se desenvolver a sua vida humana, entre aspas, aqui na Terra, né, o que que vai acontecer se você é, tá entendendo? O que que vai acontecer com você, como as coisas vão acontecer, as pessoas que Deus vai colocar na sua vida, né? O grau de intimidade que essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida, né? Que uma coisa é um colega, uma coisa é um amigo, né? Uma coisa é até um relacionamento, né? Uma família também, né? Essas coisas é Deus que traz, né? A gente não é para se importar muito com isso, é para se importar que você tá na roda principal. É isso que eu aprendi hoje, né? E é isso que eu posso transmitir, né? É isso que eu vivi hoje, com uma série de acontecimentos hoje, né? É isso que eu aprendi e é isso que eu posso, eu tenho assim, autoridade, assim, começo a ter um pouco mais de maturidade, entendimento nessas coisas, né? De renunciar a esses pensamentos de imaginações e viver a vida que Deus está te colocando para viver hoje, né? É isso que eu aprendi, né? Apesar de, né? Aquilo apesar de, né? Então, assim, é isso aí. E como a gente falou, né? Você vai vivendo a cruz, né? Você vai sentir, mas não deixa ela te dominar, né? Também tem isso, né? Então, assim, a gente termina essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Boa noite, na verdade, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29/5, volume 1, o valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. Meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas algumas coisas. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. Então, quando não entendemos, quando a gente não entende ainda, né, o valor do sofrimento e a importância, né, a importância que tem o sofrimento, eu diria que o sofrimento é necessário, né? E o sofrimento é uma necessidade mesmo, né? A cruz em nossa vida é uma necessidade, né? Eu creio muito nisso. Quando quando nós entendemos, né, isso, entendemos que é o para quê, né? Quando nós entendemos o para quê da cruz, nós aceitamos, nós aprendemos a a conviver mesmo com ela, né? No nosso dia a dia. E é fácil? Não, não é fácil, não, porque a nossa natureza, ela quer se livrar daquilo ali, especialmente se for uma dor, né? A gente quer se livrar daquela dor, a natureza da gente, mas a partir do momento que nós entendemos, né, já o para quê do sofrimento, então a gente pode até se queixar um pouquinho, né? Faz parte. É, mas Jesus nos diz, né, que Jesus nos diz que é, ela, né, a cruz, ela nos dará traços mais belos que se pode encontrar tanto no céu como na terra, ou tanto na terra como no céu. E como a Aline nos explicou, né? Jesus ama quando sofremos, quando nós sofremos por Ele, por amor a Ele, né? E que é uma graça o sofrimento, a cruz. Deixa Jesus contente. E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são
as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião, em vez de torná-lo, em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias, todas as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz. E, e esta te bastará por tudo. Então, aqui Jesus nos diz, né, ele nos ensina, nos explica que se a gente quiser ficar belas, né, e ter imensas riquezas, e não por pouco tempo, né, mas por toda a eternidade, não existe outra maneira melhor, né, do que a cruz, porque ela nos fornecerá toda espécie de riqueza, todas as riquezas, né? E desde os pequenos centavos, né? Desde as coisas pequenas, os pequenos sofrimentos, as pequenas cruzes, até as maiores, as mais pesadas, né? Porque até as pequenas dores, pequenos aborrecimentos, né? Tudo tem um valor para Jesus, tudo tem um valor enorme para Jesus, né? Ele valoriza tudo. Então, só que é o homem que é ávido por riqueza, né? Quer ganhar muito dinheiro, que é uma coisa temporária, né? Que passa e ele não se preocupa, né? Ele não se preocupa em ganhar, né? Nem um centavo, né? Dessas riquezas aqui que Jesus está falando. Agora, Jesus, ele tem compaixão. Então é aí onde ele manda, né? Ele vendo essa falta de preocupação com o eterno, né? Com o que não acaba, o que que ele faz, né? Na sua, na sua imensa misericórdia, também na sua pedagogia, né? O que que ele faz? Ele manda o sofrimento, ele manda as preocupações, vendo a falta de preocupação, né, do homem que está ali se preocupando só com o dinheiro, só com enriquecer, só com o que é passageiro, né? Então, Jesus, na sua imensa bondade, ele manda os sofrimentos, ele manda as cruzes. Só que o homem, ele não entende, ele não entende que é para o bem dele, né? Para enriquecê-lo espiritualmente. Então, ele interpreta errado, né?
Ele interpreta errado mesmo. Ele não vê como oportunidades, né, que Jesus está mandando. Ele ele entende totalmente o contrário, porque eu já ouvi muitas expressões, né, que dizem: ah, eu joguei pedra na cruz, não é possível, né? O que que eu fiz para merecer tal coisa, né? Para merecer esse castigo, para merecer essa, esse problema, né? Eles vê exatamente como um problema a cruz. Não entendem, a grande maioria. Mas aqui Jesus, Jesus quer tudo o contrário, Jesus só quer o bem, né? Ele quer, ele nos aconselha, né? Que a cruz são as maiores aquisições, né? Os sofrimentos. Então que não devemos ter outra mira, né? Senão a cruz. E isso é o mais importante. Isso bastará por tudo. Hoje quero contentar aquela. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e, e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levastes até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levastes e a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor, e outra maior farei descer do céu para poder satisfazer seus ardentes anseios que tenho sobre ti. Então, teve um trecho que nós meditamos faz pouco tempo, que onde a Luísa, ela era nos lugares santos mesmo que ela via as cruzes, né? E ela se estendia sobre a cruz, mas ficava faltando sempre uma parte. Quando ela estendia o braço, não alcançava, não era suficiente, faltava a cruz. Quando ela estendia um outro membro, né, a perna, por exemplo, faltava a cruz para estender direito, né? E o resultado é que ela não pôde ser crucificada, né? Porque faltava sempre uma parte da cruz. E aqui Jesus está dizendo que essa cruz que ela levou até agora, né? Ela vai ser, ela vai ser levada para o céu, né? Porque ela tem necessidade de cruzes maiores, né? Que vão descer do céu também. Essa cruz que ela levou até agora, né, que ela carregou até agora, ela vai ser guardada, ela vai ser levada para o céu, vai ser valorizada, ela vai ser mostrada para a corte celeste, né? É como penhor pelo amor que ela teve, né? Mas ele vai fazer descer uma cruz onde ela vai realmente ser crucificada, né? E, e que uma cruz maior, mais pesada, que vai satisfazer aos desejos dele, né? Aos desejos ardentes que ele tem sobre ela, né? E então aqui eu tô lembrando, né, tudo, tudo que a Aline nos explicou, né,
no áudio desse texto é sobre quando somos corrigidos, né? Que amor, é amor de Jesus para nos ensinar, para nos ajudar, né? Isso que nos faz crescer, é só para o nosso crescimento. Então, que nós, quando somos corrigidos, não devemos ficar tristes, né? Porque é para a gente melhorar, é graça, a gente tem que ver essa correção como graça de Deus, né? Como carinho, para a gente melhorar, ainda que sejam puxões de orelha, né? É assim que a gente tem que ver, que é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, né? Para que a gente, para nos ensinar, para que a gente possa entender, né? Nos esforçar mais. Devemos ver sempre nesse sentido. E aqui, continuando, né? Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes, e tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que tinham trazido, muito maior, né? Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda, né? Então, ela já estava sendo crucificada, né? Por Jesus ali, e, no entanto, já estava sofrendo muito, mas só ao ver, né, a alegria, o contentamento de Jesus, ela ela queria mais, ela faria mais, ela queria sofreria mais ainda, né, para poder só para ver, contemplar Jesus, né, repará-lo. Então, Jesus sentia a alegria, né? Ele sentia alegria no sofrimento dela, né? Alegria e alegria ao crucificá-la. Me parecia que o céu fazia nova festa por mim, ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, em, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos, mas especialmente nos pés era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Então, havia, havia festa, né? Enquanto ela estava sendo crucificada, passando por essas dores, essas penas atrozes,
Havia festa porque Jesus estava contente, porque através dos sofrimentos dela, né, muitas almas foram libertadas do purgatório e também muitos pecadores foram convertidos, né? E, mas as dores eram intensas, muito intensas. Então, porque foram transpassados, né? Trespassados as mãos e os pés dela, né? Especialmente nos pés, ela disse que sentia dores atrozes, né? Penas atrozes, que não dá nem para descrever. Quando terminaram de me crucificar, eu me sentia nadando no mar das penas e das dores. Aí a mamãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que compartilhe todas as suas penas. Não fica mais, não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança, ele renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me traspassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa, e a deram na mão da Santíssima Virgem e ela mesma me cravou na cabeça. Nossa, então o sofrimento, as penas foram muito grandes, né? Que Jesus já tinha crucificado as mãos e os pés dela, né? Mas a nossa mãe, ela, ela falou para Jesus: Eu quero, ó, quero que ele compartilhe todas as suas penas. Então, Nossa Senhora, ela exigiu praticamente, né? Que Jesus fizesse a Luísa passar por todas as penas. E isso também vale para nós, né? Para todos nós. Sofrer, querer sofrer, aceitar quando Jesus nos manda todas as suas penas, né? Então, ela foi, até o coração dela foi trespassado. Então, nós também podemos passar por essas dores, né? Ter o coração trespassado por dores, por aflições, né, que nos acontecem na nossa vida. É, e Jesus tomou a lança e trespassou o coração de lado a lado. E ela foi coroada de espinhos. A crucificação foi completa, né? Completa, igualzinho Jesus. Aconteceu com Jesus. Mas olha quantos benefícios, né? Quantos bens, o que aconteceu com esse sofrimento, através do sofrimento dela. Muitos pecadores se arrependeram, muitas almas do purgatório foram libertadas, né? Que dia memorável foi para mim! De dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus, todo esse dia, não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recreando
com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia libertado daquelas penas. Olha quanto bem, né, surgiu do sofrimento da Luísa e quanto bem pode surgir dos nossos sofrimentos também, né? Agora nós temos que entender, ter ter esse entendimento, né? É, ter essa percepção, né? Dos sofrimentos, que os sofrimentos são Jesus que nos manda, né? E estar atentos, né? Atentos para não deixar passar esses sofrimentos, essas ocasiões, né? Para não deixar passar nada dessas ocasiões de sofrer, de cruzes, porque é, é o próprio Jesus que está nos mandando. Assim como ele mandou aqui ele manda, né, para todas as pessoas que não entendem, além de não entender, ainda praguejam, né? E, e não veem como oportunidades, né, de agradar a Jesus, de reparar os seus pecados, de eles não vê assim. Então, nós devemos estar atentos para não deixar passar, né, em branco, não deixar passar essas oportunidades de graça, né? De podermos sofrer, de podermos reparar, de podermos contentar a Jesus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.